esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. O Evangelho de São Lucas é escrito para uma comunidade que não conheceu Jesus e também não conheceu, não conviveu com os apóstolos. Mas era uma comunidade mista de cristãos vindos do paganismo e cristãos convertidos do judaísmo. Ao interno da comunidade, certamente havia uma tensão. Os judeus, que tentavam convencer, de certo modo, a todos, que eles são o povo mais certo, mais justo, que o melhor era primeiro ser judeu e depois ser cristão. E assim, quem vinha do paganismo tinha que fazer o processo, se tornar judeu para depois se tornar cristão. Gerava uma espécie de elite religiosa entre os cristãos. Quem era convertido do judaísmo? Lucas vai então ressaltar durante todo o seu evangelho o aspecto da misericórdia de Deus. Deus veio para salvar a todos. Ele é bom e misericordioso para com todos. E a sua misericórdia está ao alcance de todos, até mesmo dos estrangeiros. E ele vai colocar de uma maneira muito sábia no seu evangelho justamente esta oposição, ressaltar esta oposição. No evangelho de hoje, quem foi capaz de voltar para agradecer a Deus? Um samaritano. Os outros, que eram judeus, piedosos, praticantes, povo de Deus, não foi capaz de voltar. Mas justamente um considerado pagão é que vai lá, descobre que foi agraciado e retorna para agradecer. Na parábola do bom samaritano, nós vamos ver aquele homem que foi assaltado no caminho e foi largado quase que morto. E todos passam por ele. E justamente um samaritano é que para cuidar daquele homem. Ou seja, a misericórdia de Deus muitas vezes se manifesta na vida de quem parece estar distante, mais do que na vida de quem está dentro.
Então nós, como igreja, povo de Deus, batizados, batizadas, que vamos aos domingos à missa, precisamos repensar a nossa vida. Qual é a nossa prática religiosa? A nossa religião está nos transformando em quê? Qual é o resultado prático da fé que eu professo? Da fé que eu celebro aos domingos? Onde ela se encontra na minha vida, no meu cotidiano, na minha história? Que diferença faz na minha vida ser um cristão católico ou não? Que esse é o grande perigo, queridos irmãos e irmãs, dos nossos tempos. Vivemos tempos tão confusos, tão ambíguos, com tantas ideologias e lutas ideológicas, que corremos o grande risco de ter uma fé desassociada da vida, de ter uma fé separada da existência. A fé nós vivemos no domingo, depois nós guardamos no cantinho do nosso coração, mas a nossa vida nós vivemos de qualquer jeito, como toda e qualquer pessoa que está no mundo, como se nós não fôssemos cristãos católicos. Nós rezamos a Deus, reconhecemos a sua grandeza no domingo, mas não somos caridosos com o próximo, não somos compreensivos, pacientes na tribulação, não temos cuidado, não somos honestos nos negócios, agimos com desonestidade. Ou seja, de que vale a nossa fé, se ela não transforma a nossa vida? Essa é a cobrança de Jesus daqueles outros 9. São filhos de Abraão, filhos de Deus pelo povo judeu. Mais do que ninguém deveriam reconhecer, porque eles sabiam muito bem o que significava ser leproso naquele tempo. Mas estão voltados unicamente, exclusivamente para si mesmos. Que a graça de Deus se torna uma coisa utilitarista na vida deles. Eu rezo, eu ganho, depois que eu ganhei, vou viver a minha vida de qualquer jeito. E muitos cristãos hoje vivem assim. Pedem muitas coisas a Deus. Depois que ganham, esquecem de Deus. Ou vivem como se Deus não existisse em suas vidas. Por isso, os leprosos do Evangelho são para nós um itinerário espiritual. Eles dão para nós um roteiro de vida. Como viver a nossa comunhão com Deus. Como viver a nossa relação com Deus. São Paulo, na segunda leitura, vai dizer a Timóteo: tenha sempre na lembrança Jesus, que morreu e ressuscitou. Porque é Ele o fundamento de todas as coisas. Se nós sofremos, sofremos junto com Ele. E o nosso sofrimento é participação no sofrimento dEle. Se nos alegramos com Ele, porque é Ele a razão da nossa alegria. E a nossa alegria é participação na alegria do Cristo. Se vivemos porque Ele, morto e ressuscitado, nos deu vida. E no fim da vida, a nossa vida se encontrará com a dele e ganhará eternidade. Então todo o fundamento está ali. É o Cristo, a razão, a base da nossa existência neste mundo. E por isso o leproso olha para Cristo. Olhando de longe a Cristo, ele clama: tem compaixão de nós. Por que clama? Porque reconhece que só lá, em Cristo,
pode encontrar a resposta para a sua dor, para o seu sofrimento. Ser leproso no tempo de Jesus era a mesma coisa que ser um morto-vivo. O leproso não podia entrar na cidade. O leproso não podia conviver com a sua família, porque é uma doença altamente contagiosa. Então ele estava excluído de tudo. Não podia prestar culto a Deus no templo, porque não podia entrar no templo, estava impuro. Por isso os leprosos param à distância de Jesus, porque se eles se aproximam de Jesus, eles estão quebrando a lei e colocando a vida de Jesus em risco. Eles andavam com uma espécie de sino pendurado no pescoço, para que as pessoas, e cada vez que eles tinham que atravessar a cidade, eles atravessavam a cidade gritando: leproso, leproso. Imagine que situação humilhante. Para que todo mundo tivesse tempo de correr e sair da frente, de perto deles. E lá, no meio da sua dor, do seu sofrimento, eles olham a Jesus. Lançam em Jesus o seu olhar. Na hora da nossa dor, da nossa dificuldade, na hora das complicações da nossa vida, onde temos lançado o nosso olhar? Será que lançamos o nosso olhar para Jesus? Ou nós somos cristãos de título, de batismo, mas pagãos de vivência? O que é um católico de título e um pagão de vivência? Um católico de título, ele tem a certidão de batismo, ele foi batizado, ele fez a primeira comunhão, crismou, casou na igreja, vai à missa aos domingos, mas no seu dia a dia não se lembra de Deus. Não reza, não dá atenção à palavra de Deus, não procura orientar a sua vida pelos valores do Evangelho. Mas quando você pergunta para ele qual a sua religião, eu sou católico. Eu gosto muito de vez em quando de rodar por aí, né? Para observar, só observar, mais nada. A gente ganha muito na pura observação. E a gente vê, né? Às vezes no banco, na fila do banco, um católico dando um bom testemunho de um barraco bem feito, sem nenhuma misericórdia com alguém. Aí você olha assim, né? A vantagem, morar numa cidade pequena tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens, que também é uma desvantagem, é que todo mundo nos conhece. Sendo padre da igreja do Cristo ressuscitado, então, lascou-se. Eu não posso entrar sossegado em algum lugar, porque alguém me conhece em algum lugar. Né? Mas também tem uma vantagem que eu conheço muita gente. Então, quando eu olho assim a assembleia, e eu entro às vezes nos lugares, eu falo assim: que fulano vai na missa domingo. Eu vejo lá, realmente, olha. Ou então alguém que está muito sumido, fala assim: nossa, você está sumido da missa domingo, faz tempo que eu não te vejo lá. Né? Tem essa vantagem. E aí a gente percebe como o nosso comportamento, às vezes, não é comportamento de cristão. Lá fora. Não nos comportamos como cristãos no relacionamento com o próximo. É preciso repensar a quem, para onde estamos direcionando o nosso olhar. Os leprosos olharam para o Cristo e esperaram do Cristo o que eles precisavam receber. Segundo caminho, segunda prática de vida, melhor dizendo, que nós deveríamos assumir que os leprosos nos dão,
é que a cura acontece no caminho. A cura não é instantânea. Os leprosos pediram ao Senhor: olha para nós, tem compaixão de nós. E o Senhor deu uma ordem: vão lá encontrar os sacerdotes, para que eles atestem que vocês estão curados. E eles confiaram na palavra de Jesus e foram. Mas eles não saíram curados da presença de Jesus. O que o Evangelho diz? Que enquanto caminhavam, ficaram curados. Um outro equívoco do mundo de hoje é achar que nós temos que ser perfeitos. Primeiro eu corrijo tudo de errado na minha vida, primeiro eu conserto tudo que está errado em mim, depois eu vou na igreja, depois eu rezo, depois eu faço alguma coisa por alguém, depois eu vou falar de Deus para alguém. Eu tenho chamado isso de a ditadura do mimimi. Nós vivemos uma geração de gente mimizenta, gente chata. Qualquer coisinha vira uma coisa horrorosa, tremenda. E a gente acha que tem o direito de falar tudo de todos e para todos. E tem muita gente criticando, chamando os cristãos de hipócritas. Nós católicos, então, temos tantos apelidos que dá até medo. Porque, de fato, nós não somos perfeitos. De fato, nós vivemos cotidianamente esta luta, este embate entre a nossa natureza decaída, enfraquecida pelo pecado, e a ação da graça de Deus em nós, recebida no batismo. E é claro que talvez um dia nós vamos avançar em muitos pontos, e talvez na outra semana nós vamos patinar em outros. Certa vez eu era seminarista, fui ao meu diretor espiritual e falava para ele, assim: padre, acho que eu vou deixar de ser padre, desse negócio de estudar para padre. E ele me perguntava: mas por quê? Eu falei: porque tem semanas que eu sinto tanta presença de Deus, eu vou para a oração, eu vou para a missa, e Deus está lá. Eu percebo, sinto que Ele me acompanha, está perto de mim. Mas no dia seguinte, eu vou para a missa, é chata, eu estou sem paciência, eu estou lá por obrigação, eu estou rezando, mas não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Então eu acho que esse não é o meu caminho. E ele deu uma bela risada na minha cara. E ele falou assim: você sabe por que isso te acontece? E eu, que sempre fui muito atrevido, falei para ele: se eu soubesse, padre, eu não vim aqui falar com o senhor. E ele falou: então, você comete pecados? Eu falei: bom, a Bíblia diz que o justo peca 8 vezes ao dia. Eu que não sou justo, então eu devo estar na casa de umas 32 vezes por dia. Ele falou: então, a nossa natureza humana não é constante. A nossa natureza humana é sujeita a altos e baixos. E isso nos impede de perceber a graça de Deus. Mas não quer dizer que a graça não esteja lá. Quer dizer que naquele dia, naquela semana, eu estou menos aberto a ela. O meu pecado talvez esteja gritando e se colocando como uma barreira entre eu e a graça de Deus. E por isso, essa percepção da presença de Deus diminui. Não porque Deus te abandonou, mas porque o teu pecado está falando alto aí dentro. Isso não quer dizer que você tem que abandonar. Isso quer dizer que justamente nós temos que continuar. E na medida que caminhamos, na medida que perseveramos junto de Deus, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo curados. A nossa mentalidade vai se renovando. Nós vamos tomando novas atitudes diante da vida.
não é esperar tudo estar certo, mas é fazer com que a nossa vida esteja constantemente em caminho, em busca de comunhão com Deus. E nesse caminho Deus nos cura. Às vezes na igreja a gente escuta o pessoal falar assim: mas eu já estou aqui há tantos anos, mas não sei quantos anos eu estou fazendo a mesma coisa. Às vezes eu não respondo, às vezes eu respondo. Quando eu estou muito bonzinho, eu respiro e entrego a alma para Deus. Falo: Senhor, é tua, cuida você. Quando eu estou com a paciência pequena, eu falo: pois é, tantos anos e não tomou jeito. Quantos anos mais vai precisar? Não é tempo, é a vida. Vivida na comunhão, na presença de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, travaremos uma batalha, um combate. E nunca estaremos 100% prontos. Porque a hora que a gente estiver 100% pronto, a gente vai morrer e um bispo vai pegar a nossa vida e vai mandar para o Vaticano para a gente ser canonizado. Hoje nós tivemos a Santa Dulce. Ganhamos a Santa Dulce dos pobres. Terminando, porque já está falando demais. Sempre agradecer. Ter diante de Deus um coração agradecido, reconhecido, como Naamã, na primeira leitura, é agradecido a Eliseu. E a gratidão provoca nele uma conversão. Ele volta para a terra dele, mas não volta mais como um pagão. Ele volta para adorar o verdadeiro Deus. Nunca mais adorarei outros deuses, a não ser o Senhor nosso Deus. O samaritano, que era pagão, vai aos pés de Jesus e o adora. E levanta dali curado, transformado. A tua fé te salvou. Vai. Agradecidos sempre. Precisamos nos livrar, como o Padre Léo gostava de dizer, do louvor do encardido. A murmuração, a reclamação. Às vezes nós ficamos com os olhos fixos naquilo que Deus ainda não fez, mas esquecemos de tudo o que Ele já fez por nós. E ficamos cobrando, choramingando a graça que ainda não foi alcançada. Mas não somos capazes de bendizer a Deus por tudo que ao longo da vida Ele já fez em nosso favor. E se a gente for intelectualmente honestos, quantas graças nós já recebemos ao longo da nossa vida? Quantos dons Deus nos concedeu? De quantos perigos Ele nos livrou? Então, irmãos e irmãs, que a gente aprenda a lição dos leprosos de hoje. Olhar para o Senhor, caminhar com o Senhor e ter sempre um coração agradecido por todo o bem que Ele realiza em nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.